Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando convida a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eles estão assustados, é uma situação aí que a gente sabe que o BAP, eu acho que ele até erra quando fala da característica física, mas no meu entendimento não há machismo, né? Até discordo aí. Eu sempre apoio o pessoal lá do Conselho do Flamengo e tal, a bancada feminina, mas dessa vez eu não vi uma atitude de machismo do BAP. Ele falou da aparência física, isso é errado, mas não teve machismo. Só que vocês não estão prestando atenção numa coisa. E se o BAP fez tudo isso porque sabia o rebuliço que ia dar e ia chamar a atenção para essa live, para isso? Olha o que está sendo falado. Aí estão dizendo, mas aí ele falou, só se fala nessa questão da jornalista nariguda, que ele falou que era nariguda. Negativo. Pode ver que nunca uma live ou uma reunião do conselho teve tanta repercussão, só se fala nisso. Agora estão falando dos outros temas também, pegaram num todo e alavancaram. Ele é muito inteligente. Ele aguenta as porradas, mas ao mesmo tempo ele alavancou de forma absurda e todo mundo está comentando isso. A gente vai trazer aqui a reação e eu tenho certeza que isso foi pensado pelo BAP, tá? O BAP é inteligentíssimo, né? Ele falou querendo falar e sabendo a repercussão que ia dar, e a repercussão está absurda. Só se fala dessa reunião do conselho, não tem outras pautas praticamente acontecendo. A gente vai tentar encontrar outras aqui para falar com vocês. Olha, o Flamengo ganhou cancelamento, né? O Flamengo ganhou 1.600.000 seguidores nessa reta final de temporada de ano, né? E muito disso depois do que aconteceu na reunião do Conselho, dos títulos e da reunião. Nos últimos dias, né, de ontem para hoje, por exemplo, o Flamengo ganhou muito seguidor. Muito seguidor. Flamengo batendo recorde de número de seguidores. Até as páginas que falam de Flamengo, a minha página está ganhando muito seguidor. Foi uma loucura. O que o BAP acabou fazendo com essa declaração foi aumentar absurdamente o engajamento, a repercussão de tudo que se fala sobre o Flamengo. Essa é uma realidade. E ele está sendo muito elogiado pelos rivais, tá? Pelos torcedores, canais de torcedores rivais. A gente vai trazer esse react aqui. Olha só, a gente teve o Emerson Royal, tá? Elogiando, né, falando de títulos, elogios, críticas e pede um Flamengo humilde em 2026. Olha só, quando eu chego, depois de 4 meses, tive uma lesão no tendão. Olha que coisa incrível, né? Ele falando que teve uma lesão no tendão, fiquei 4 meses sem jogar, né, ali daquele jeito, sem pré-temporada, cheguei e em uma semana treinando, já joguei de titular. Foi tudo muito rápido, não estava preparado 100%, mas estava à disposição. Falei para o Felipe que estava para ajudar, tentei fazer o meu melhor. Ou seja, o Emerson Royal estava jogando sem estar 100%. Estão vendo aí muita gente reclamando do cara e ele dizendo que ele não estava 100%. E ele continua, às vezes sai bem, às vezes não. Entendi a cobrança da torcida, eu visto a camisa do maior clube do Brasil, tem que ter essa cobrança, posso entregar muito mais e vou entregar. Vou descansar, fazer pré-temporada e começar 2026 voando. Interessante. É o meu objetivo, tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do potencial e sei quem eu sou. O Rodinei foi assim, ele estava sendo muito criticado e do nada ele deu uma reviravolta e começou a jogar muita bola no Flamengo e saiu com a torcida querendo que ele ficasse, né? Ele fala também sobre a sequência agora, ter humildade de saber o que a gente não pode relaxar. Brasileiro é muito difícil, se entrar relaxado, o outro time passa por cima. Conquistamos, mas já passou. Futebol não vive de passado. Construímos história, mas estamos aqui para construir mais. Time grande é assim. Fez, está bom, é importante, mas tem que focar na próxima temporada com seriedade e humildade para conquistar grandes coisas, tá? Então, entrevista aí interessante do Emerson Royal, né? A gente
percebe aí que o jogador levou de boa as críticas, mas fez questão de deixar claro que ele estava com um problema no tendão, tá? Falando em problema no tendão, a gente tem o Saúl aí avaliando cirurgia e pode desfalcar o Flamengo no início de 2026. Ele vai buscar, o Saúl vai buscar aí médicos tanto no Rio de Janeiro quanto na Europa para ter outras opiniões e vai debater com o Flamengo a possibilidade de fazer a cirurgia, e aí ele pode ficar até 4 meses fora do Flamengo, tá? A gente pode ter o Saúl até 4 meses fora do Mengão. Isso aí ele voltaria em abril para maio se ele fizer a cirurgia, tá? Então ele tem lidado com dores aí na perna esquerda, avalia realizar o procedimento cirúrgico para corrigir a lesão. O Flamengo até prefere que faça, tá? O Flamengo vai autorizar isso. Ele optando pela cirurgia deve ser baixo, então, por 4 meses. Então, informações trazidas pelo GE, tá? Ele foi diagnosticado com tendinopatia insercional, uma condição que resulta da dor do calcanhar do pé esquerdo. Tem uma formação óssea que acaba causando essa dor ali, e ele vai ter que corrigir aquilo ali, né? É uma cirurgia que é demorada a recuperação. Ele consultou outros especialistas na Espanha, onde passa férias e troca informações com os médicos do Flamengo. Além da cirurgia, existe a opção de tratamento conservador, que através de repouso, fisioterapia e atividades específicas. O Flamengo entende que não é a solução, tá? Ele está com 31 anos, é mais novo que o Jorginho, ainda tem muita bola para jogar, e fica claro aí, né, que tanto o Royal quanto o Saúl, o Royal a gente desde que chegou praticamente lesionado e jogando, forçando. E o Saúl, né, no sacrifício, e o Saúl, ele começa muito bem, depois ele tem uma queda. É sinal que ele estava com esse problema mesmo, tá? Então, ele teve esse impacto imediato na equipe do Felipe Luiz, com grandes atuações no começo e depois sentiu, tá? A avaliação do jogador é positiva nos primeiros 6 meses no Ninho do Urubu, mas a gente pode avaliar que ele piorou, né? Ele teve uma piora em campo, também pela questão física, tá? O contrato dele com o Flamengo é até 2028 e, pensando no longo prazo, o Flamengo pode querer sim que ele faça aí essa cirurgia, e ele deve então decidir tomar essa decisão aí agora em janeiro. Olha só, o Flamengo está apostando aí, né, no protagonismo de Samuel Lino em 2026. Matéria do GE fala da maior contratação da história do clube, que viveu de tudo em 2025, foi campeão da Libertadores, Brasileirão, teve jogos bons, teve jogos ruins, né, enfrentou cobrança da torcida também, oscilou, né, e o recorte ainda é pequeno. Vale lembrar que o Cebolinha também teve recortes ruins e agora está muito bem, apesar de lesões e tal, está muito bem. Dentro do clube, pelos treinos e características, ninguém tem dúvidas do potencial do atacante para ir além em 2026. O Flamengo acredita que Lino é um jogador que sobra no futebol brasileiro e projeta um atleta mais ambientado ao clube, aí, à torcida e ao estilo de jogo no ano que vem. Por isso o Felipe tem que ficar e vai ficar, né? A oportunidade de fazer uma pré-temporada completa com o grupo, sendo submetido a um plano individual de desenvolvimento, é visto também como um ponto primordial para a estabilidade que os rubro-negros cobram de Samuel Lino. Pessoalmente, o jogador sentiu a pressão com as críticas dos torcedores e perdeu a confiança com o passar dos jogos. Ele entende que pode e vai render mais, e inclusive na reta final ele já melhorou, né? Então, a gente tem aí tanto o Samuel Lino quanto o Saúl esperando aí um 2026 melhor. O Saúl vai ter que passar talvez por essa cirurgia, provavelmente terá que passar pela cirurgia, e aí pode ter menos tempo na temporada, né, só para lá para maio e tal, mas o Samuel Lino pode sim ter uma temporada de 2026 muito interessante, tá? Tenho muita confiança aí no Samuel Lino, acho que pode ser um jogador aí, uma verdadeira contratação que ainda não vingou e que pode vingar em 26 e ser aí uma nova contratação do Flamengo, galáctica, né?